nem conhecia Deus. O texto diz: ora, disse Deus. É um chamado especial, porque é um chamado que parte da iniciativa do próprio Deus. Isso nos leva, irmãos, a pensar no nosso próprio chamado. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis muito fruto. É o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 15, verso 16. O chamado que Deus tem para nós é exatamente o chamado que Ele fez para Abraão. É da mesma forma, é a iniciativa do Senhor. É um privilégio que o Senhor nos dá, fazer parte desse grupo, esse exército de Cristo, a levar a sua palavra a todas as nações. É um chamado especial, porque além de ser um chamado da iniciativa de Deus, é um chamado que tem a glória de Deus nele. Observe que a palavra Senhor, primeira linha, ora disse o Senhor. As nossas Bíblias, ela está grafada em letras maiúsculas, deve ser na sua versão também. Não sei se você já parou um dia para perguntar por que isso. Ora, Senhor está com S maiúsculo e as outras letras minúsculas, mas algumas vezes a palavra aparece toda em maiúscula. Já notou isso? Se já notou, perguntou por quê? Por que os nossos tradutores, na edição da Bíblia em português, em alguns momentos a palavra Senhor está com letras maiúsculas? É porque isso indica que naquele momento Deus está falando, ou alguém está se referindo a Deus com o nome Yahweh. Eu sou. O nome que indica o Senhor como um Deus pessoal e redentor. O nome que pela primeira vez foi usado com Moisés. Lembra? Em Êxodo capítulo 3 e 14. Quando Moisés naquele dilema, vai, não vai, o Senhor 4 vezes insistindo com Moisés. Lembra disso? Primeira grande desculpa de Moisés foi: Senhor, eu não tenho credibilidade. Eu não tenho credibilidade. Por quê? Quando me perguntarem quem me apareceu, eu vou dizer que me apareceu uma divindade, Deus, e o povo não vai acreditar. Eles não sabem quem é o Senhor, nem eu sei. Eu estou vendo a sua glória aqui, eu estou ouvindo, eu estou vendo essa sarça queimando que não se consome. Eu estou tremendo de medo, mas eu não sei exatamente quem é o Senhor. Quando eles me perguntarem quem me apareceu, eu vou dizer o quê? Qual a resposta de Deus? Diga que eu sou te enviou. Essa frase dá para você estudar o resto da sua vida, sem esgotar o significado. Por que Deus diz eu sou? É o nome Yahweh, geralmente devem ter ouvido, são 4 letras no alfabeto hebraico, que alguns traduzem como Jeová, né? É o nome sagrado de Deus. Não tomarás o nome do Senhor, Yahweh, teu Deus, em vão. É o nome que Deus utilizou para se identificar para Moisés como Deus da redenção, o Deus da aliança, o Deus que tem um plano, queria usar esse povo para redimir, ia desenvolver esse plano tirando-os do Egito, o Deus que escutou o clamor do seu povo no Egito, e agora está vindo pessoalmente como um Deus do resgate, um Deus que liberta os escravos, um Deus que não esquece a sua promessa, um Deus que entra em aliança, um Deus que não se envergonha de mostrar sua identidade, dizer quem Ele é. E Ele diz para Moisés: eu não apareci assim para Abraão, mas eu estou dizendo para você que o meu nome é Eu Sou. Diga que Eu Sou te enviou. Era uma nova fase na revelação, na auto-revelação de Deus para Moisés. O que é interessante é que quando Moisés está falando de Abraão, 500 anos antes dele, não é Abraão que escreve o texto, é Moisés que está escrevendo sobre Abraão, e ele diz: ora disse Yahweh. Abraão não conhecia esse nome, mas Moisés conhecia. E Moisés está dizendo com isso: o mesmo Eu Sou que me apareceu lá no deserto de Midian, que me mandou de volta contra a minha vontade, que me empurrou. Lembra? Moisés deu 4 desculpas para não ir. 4 desculpas. Na última ele disse: Senhor, mande quem o Senhor quiser, menos a mim. Ele foi logo, perdeu as estribeiras e foi honesto. Mas Moisés está dizendo: esse Deus. E lembra que aqui Moisés no deserto, Moisés está escrevendo para ensinar o seu povo.
para que o seu povo não perca de vista o grande projeto de Deus. Está dizendo, lembre-se, aquele eu sou que me mandou de volta lá para Faraó, que fez as maravilhas no Egito, aquele eu sou que é o Deus da redenção, que não esquece as suas promessas, aquele eu sou que existe por si mesmo, que não depende de nada nem de ninguém, que era, que é e será. Eu sou, você pode traduzir, é o que fui, sou o que sou, serei o que serei. Eu sou Deus eterno, ao mesmo tempo eu sou Deus pessoal, Deus da redenção. Esse Deus foi o que apareceu para Abraão, foi Yahvé, foi esse Senhor, Deus que se importa com os escravos, Deus que deseja libertar os escravos. Foi Ele que disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Extremamente empolgante voltar na história e perceber como o Espírito Santo conduz Moisés a explicar isso com o nome de Deus, para que o povo entenda quem é o Deus que está por trás da história deles, quem é o Deus que iniciou a nação chamando o patriarca Abraão, o Yahvé. Muitas vezes, irmãos, nosso desânimo em seguir a vontade de Deus em qualquer área da nossa vida vem porque nós não conhecemos a Deus, ou porque nós não cremos que o Deus da Bíblia continua agindo como Ele agiu, que o Deus da Bíblia é capaz de fazer hoje no nosso meio maravilhas, que o Deus da Bíblia pode libertar como fez através de Moisés. Existe uma coisa que alguns estudiosos chamam de distanciamento. Às vezes nós estamos lendo as Escrituras, é tão maravilhosas essas histórias, esses homens de Deus, mas é quase que a gente dizendo assim, foi ótimo, foi muito bom enquanto durou, mas acabou. Hoje nós não temos mais esse Deus pessoal nos impulsionando para seguir o projeto iniciado em Gênesis 12. Será que não? Uma maneira de você entender isso é perceber como Jesus utilizou Yahvé, o nome de Deus. Jesus utilizou várias vezes esse nome. Lembra que a razão por que os fariseus, os judeus, tentaram apedrejá-lo 2 vezes em João 8 e João 10. João 8 foi porque ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Se Jesus estava falando em hebraico, aramaico, é muito provável ele disse da seguinte maneira, antes que Abraão existisse, Yahvé, eu sou Yahvé. Se Jesus falou em hebraico, aramaico, como é muito provável, ele disse Yahvé, a porta, Yahvé, o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando em hebraico, ele disse Yahvé convosco até a consumação dos séculos. Não é incrível isso? É o mesmo Deus. E ainda de maneira muito mais direta, porque agora é o Deus homem. O Deus homem encarnado, olhando para os seus discípulos e para toda a geração de discípulos da sua igreja, dizendo, Yahvé está convosco até a consumação dos séculos. Se você tivesse recebido o chamado de Deus como Abraão, você teria ânimo para obedecer? Pois você recebeu. E nós recebemos até mais do que Abraão, porque nós temos o chamado do Senhor Jesus Cristo, descendente e redentor de Gênesis 3,15. Ele mesmo vindo a esse mundo, Ele mesmo iniciando a igreja, que hoje nós somos fruto dela. Ele dizendo para nós, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Se não credes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. E os famosos eu sou de Cristo, todos eles, as 4 letras de Gênesis 3,14. Eu sou. Deus que apareceu a Abraão foi o Deus que se fez homem na pessoa de Cristo. E é o Deus que diz, ide por todo mundo. É o Deus que diz, vocês serão minhas testemunhas até a consumação dos séculos. E Yahvé estará convosco. Nunca vamos só. Por isso, irmãos, não há o que temer. Deus tem nos chamado, assim como chamou Abraão.
Partilhei ontem com os irmãos a história de uma missionária, depois de muitos anos, mais de 50 anos no Brasil, na região norte, voltou para os Estados Unidos e foi visitar uma escola, um seminário. Fizeram uma entrevista com ela estava encerrando a carreira missionária, um exemplo. As pessoas queriam saber um pouco da vida dela. Fizeram uma pergunta para ela: conte-nos como foi o seu chamado para missões, para ser missionário do Brasil há mais de 50 anos atrás. Como foi que Deus lhe chamou? A resposta dela foi: eu nunca tive chamado especial para ir para o Brasil. Não precisei de chamado. O chamado eu vi na Bíblia. Eu li as Escrituras e eu resolvi obedecer. Para fazer o que Deus manda, não precisa voz, não precisa visão. Precisa obedecer, porque o chamado já está na palavra de Deus. É só obedecer. Todos nós, se lermos a palavra de Deus, vamos entender que fomos chamados. Deus, o eu sou, tem o chamado. Existe um equívoco muito grande. Talvez olhando aqui dentro, você poderia olhar, levantar e dizer: aqui tem talvez umas 10 pessoas chamadas. Porque tem os pastores, tem os missionários, tem o pessoal que estuda seminário, que vai para o campo missionário, então tem os chamados. E o restante tem os, ninguém sabe bem, daqui entre o céu e a terra, mas então estamos aí. Agora, chamado daqui. O pastor Fabiano, o pastor João Pouso, aqui tem os chamados. Esqueça isso, irmão, por favor. Porque se a obra de Deus fosse feita apenas por esses chamados, talvez a maioria de vocês nem estaria aqui hoje. Nem estaria aqui hoje. Todo o povo de Deus é chamado por Deus. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Todo coração com Cristo é um missionário. E disse um grande servo do Senhor passado. Todos fomos chamados. Você não precisa chamar, você precisa obedecer o chamado de Deus. Não estou dizendo que todos vamos desenvolver igualmente o mesmo chamado. Mas esqueça essa ideia que o seminário é a casa dos chamados. Não é não. A igreja é a igreja composta de chamados, de pessoas escolhidas para fazer Cristo conhecido em toda a terra. Você foi chamado sim. Talvez você diz: mas o meu chamado não inclui alcançar as nações. Quem disse que não inclui? Quem disse que você não é parte daquele povo chamado por Deus para abençoar todas as nações? Talvez uma outra desculpa é: mas o que é que eu vou fazer para alcançar as nações? Como é que uma pessoa como eu pode causar um impacto nesse mundo? Irmãos, eu poderia contar aqui várias histórias. Vou contar somente uma que me vem à mente agora. Quando nós queremos obedecer a Deus, o Senhor vai encontrar um lugar especial e singular para que a nossa obediência aconteça. Lembre disso. Acabei de inventar essa ideia agora, mas é verdade. Não está no meu esboço não. Mas combina. Quando você quer obedecer ao Senhor, o Senhor vai encontrar um lugar singular para que a sua obediência aconteça. Estou morando lá na Califórnia, na cidade de Pasadena. Só uma ilustração simples. Anos atrás, mais de 50 anos atrás, um casal lá daquela cidade resolveu dedicar sua vida para a obra missionária na África. Eles sentiram o desafio de Deus e queriam ser missionários na África. Não sei exatamente em que parte da África, mas esse era o desejo deles. Não sei se eles ingressaram em alguma missão, faz tempo que eu li a história, mas eu sei que eles tentaram. Parte da preparação foram os exames médicos para ver as condições, se eles iam suportar a vida missionária 60, 70 anos atrás, ainda muito mais difícil no continente africano. E ao fazer os exames, o médico disse para o esposo: você não tem condições de partir para esse tipo de trabalho. É um risco muito grande, a sua saúde não vai resistir, então desista dessa ideia de missões na África. Ele entendeu que seria arriscado, talvez temerário, partir para a África. Mas como eu acabei de inventar agora, quando você quer obedecer, Deus encontra um lugar para a obediência. Sabe o que ele pensou? Ele e a esposa, eles pensaram: nós temos algumas economias, uma casa, algumas coisas. Vamos fazer o seguinte: nós não podemos ir, nós podemos ajudar os que vão.
E há cerca de 50 anos atrás, eles pegaram as suas economias, compraram 2 terrenos, construíram 2 condomínios, cada um com 20, onde eu moro tem 22 apartamentos, o outro talvez tenha isso também, então uns 40 apartamentos construídos com o dinheiro deles, as economias deles. Sabe para quê? Para ajudar missionários e pastores de várias partes do mundo que passassem ali para receber instrução a fim de voltar a servir o Senhor nesses países. E é muito interessante isso. Quantas pessoas, quantas nações já foram abençoadas por causa daqueles apartamentos que estão abertos a um preço muito bom. A maioria deles que estão lá são missionários. Acho que só eu sou pastor, mas a maioria deles tem missionários da Austrália, vários da África, vários tradutores da Bíblia. É uma rotatividade muito grande. A cada 5, 6 meses chega outra pessoa, não para. Mas por causa daqueles apartamentos ali, dezenas de famílias de missionários e pastores de várias partes do mundo que queriam melhor se preparar para servir ao Senhor, já que aquela região é uma região onde tem boas escolas e seminários, por causa dessa iniciativa, várias famílias, vários pastores missionários foram receber treinamento e voltaram para todos os cantos do mundo. Aquele casal não podia ir em pessoa, mas foram por causa do seu coração disposto a obedecer. E talvez fizeram muito mais do que se eles pessoalmente tivessem ido para algum país africano. Já morreram, estão com Cristo. Mas até hoje, aquela decisão de causar um impacto e abençoar o mundo, por causa daquela disposição, até hoje a vida desse casal continua abençoando as nações. Não é interessante isso? Bem na entrada na garagem tem um mapa onde escrito "Nós somos o mundo", e desenho de várias pessoas, de vários tribos, de missionários que já passaram, os povos representados pelos missionários que já moraram naqueles condomínios. Quando queremos, Deus apresenta a porta para nós. Nós não causamos um impacto no mundo porque nós não nos importamos, nós não achamos que fomos chamados para ser uma bênção de todas as nações. Nós não acreditamos que Deus pode fazer de nós uma bênção para todas as nações. Nós pensamos de maneira muito unilateral, quando Deus tem uma variedade imensa e Deus é criativo. Ele pode nos colocar numa posição que nós nunca imaginamos, e a nossa vida se torna uma bênção para as nações. Não é maravilhoso isso? Deus chamando e Deus abrindo as portas para os que querem obedecer. Reconheça, portanto, que é um privilégio. Mais do que isso, reconheça a natureza desse chamado. O que o Senhor requer do seu servo Abraão? Primeiro, ele pede que Abraão deixe. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Aí aqui vem um outro problema. É um chamado bastante sério. Terra, parentela, família são os referenciais que nós temos, e ainda mais naquele tempo, que as famílias eram aqueles clãs, viviam como nômades, todos juntos, pai, os filhos, a família toda. Abraão é de uma família nômade. Sair da família, até hoje no Oriente, é uma coisa muito forte. A família é uma coletividade que não se desfaz a não ser pela morte. Morrem os parentes, eles ainda têm os pais como parte da família. O Ronaldo teve no Timor agora, e os túmulos são no jardim da casa. Por quê? Porque a união familiar, a concepção que eles têm do núcleo familiar é tão grande que nem depois de morto eles acreditam que o pai deixou de ser pai da família. Então ele está lá, sepultado no jardim, e os meninos ficam brincando em cima da sepultura, e está uma festa, né? Conversando com o avô e tal. O perigo desse local é que é cheio de visagem, né? Se você tem medo de alma, nunca vá para esse lugar, porque está lá, as almas estão tudo rodando pelo jardim. Sei. Mas é interessante isso. Deus diz para Abraão: deixa a sua família, deixa a sua terra, tudo aquilo que lhe dá identidade referencial. Abraão, o chamado é muito radical. É radical mesmo. Agora, qual o chamado de Deus não é radical? Me diga. Qual é o chamado de Deus que não é radical quando nós queremos obedecer? Para começo de história, se você é um crente, você só é porque ouviu um chamado radical do Senhor. O chamado radical do Senhor é: toma a sua cruz e siga.
Para ser salvo por Cristo, a primeira coisa que eu tenho que anular é o eu mesmo, morrer para mim mesmo. Estou crucificado por Cristo. Não vivo, não existo para mim, existo em função do Senhor. Um chamado absolutamente radical. Você não está disposto a aceitar chamados radicais? Como é que você veio a conhecer Cristo? Que tipo de compromisso foi o que lhe trouxe a Jesus Cristo? Absolutamente radical, morrer para si mesmo. Deus está dizendo para Abraão: deixa, Abraão, a tua terra e a sua família, vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa, parte e confia em mim. Porque em Hebreus 11:8 diz que Abraão partiu sem saber para o dia.